E salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol, começando mais um rapaziada para esta terça-feira, dia 11 de abril. Separei aqui 7 jogos para que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de partir para o nosso primeiro palpite, se ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho das notificações para receber o nosso material sempre em primeira mão, como venho falando. Quer ajudar o canal? Deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo para geral, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadores como você. Maravilha? Sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pelas quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa, o jogo do Benfica versus a Internacional, que tem início às 16 horas. Bom, em sequência individual, a equipe de Benfica vem de 4 vitórias e uma derrota. O confronto mais recente enfrentou a equipe do FC Porto e levou a pior, atuando em casa de virada 2-1 para o Porto pela Primeira Liga de Portugal. E a Internacional vem a 6 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas, vem de 2 empates consecutivos diante da Juve e a Salernitana. Em confronto direto faz muito tempo, os últimos 2 confrontos foi ainda em 2004, foi aproximadamente 19 anos, e atuando em casa ficaram no 0 a 0 a equipe do Benfica. Para essa partida vejo o Benfica muito bem preparado, tem um Gonçalo Ramos como a sua principal referência ao ataque, e a equipe da Inter tem o Lukaku. O Benfica enfrentou o PSG por 2 oportunidades e não levou a pior em nenhuma delas. Então ficaram no empate. Para essa partida vejo o Benfica não perdendo. Então casa com empate será a nossa opção. Vamos agora para um jogo mais esperado desta terça-feira de Champions. Manchester City vs Bayern de Munique, início às 16 horas. E na classificação, evidentemente que não tem, em sequência individual, a equipe do City vem a 8 vitórias consecutivas, a 12 jogos de invencibilidade. Enfrenta um Bayern de Munique que nos últimos 5 jogos soma 2 derrotas e 3 vitórias, inclusive causando uma eliminação pela Copa da Alemanha após estar vencendo o Freiburg pelo placar de 1 a 0. Levou a virada, teve o revanche, venceu o Freiburg, mas foi pela a Bundesliga da Alemanha. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do City e 2 vitórias do Bayern. Atuando em casa, o City é uma equipe impossível de ser batida, vem em equilíbrio técnico de 2 vitórias para cada lado nos últimos 4 confrontos na casa do City. O City em casa vem em uma sequência de 9 vitórias consecutivas, a 12 jogos de invencibilidade. A última derrota foi na temporada passada diante do Brentford. Nos últimos 30 jogos, apenas uma derrota. E a equipe do Bayern fora de casa é uma equipe também difícil de ser batida. É uma equipe que perde poucos, mas perdeu para o Mönchengladbach, perdeu para o Leverkusen, perdeu para o Freiburg. Então, para essa partida, a equipe do City se torna o favorito, mas vou acreditar em um mercado para ambas as equipes marcam. Vamos agora para a Copa do Brasil, o jogo do Volta Redonda versus a equipe do Bahia, início às 16h30, é os 16 avos de final. Bom, o Volta Redonda vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Venceu o Fluminense pelo Campeonato Carioca, fase eliminatória, mas no jogo da volta o Fluminense venceu pelo placar de 7 a 0. Inclusive o Fluminense é o atual campeão carioca. E o Bahia, 3 vitórias e 2 empates, atual campeão baiano, após perder de 6 a 0 para o Sport Recife, se orientou para essa partida. Acredito que será um jogo para mais de 1,5 gols. Continuando, ainda nos jogos da Copa do Brasil, Internacional versus CSA, início às 20 horas. A equipe do Inter vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E o CSA, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Último confronto deu o CSA, atuando em casa. O Inter foi eliminado pelo Campeonato Gaúcho diante do Caxias, mas é uma equipe que não perde em casa muitos jogos desde a temporada passada. Então é uma equipe difícil de ser batida. O CSA, uma equipe de Alagoas, não vai conseguir superar o Inter em minha visão. Vamos com a dica Casa Vence. Fortaleza versus Águia de Marabá, início às 21h30. O Fortaleza vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Atual campeão cearense em cima do Ceará. Conseguiu o gol de empate no finalzinho e isso lhe deu o título.
O Águia vem de 3 empates e 2 vitórias. O último confronto deu Fortaleza. O Fortaleza em casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. Vamos com a dica, caso vença o intervalo, ou margem de 2,5 gols. São Paulo versus Ituano, início às 21h30. A equipe do São Paulo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Ituano é uma equipe que vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates e 0-0. É um jogo para menos de 2,5, acredito. E também acredito já como opção de mínimo possível zebra, fora com empate. Liga Profissional da Argentina. Argentinos Júniors versus União Santa Fé, início às 19 horas. O Argentinos Júniors vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Santa Fé, 3 derrotas consecutivas, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 2 confrontos deu Argentinos Júniors. Vamos com a dica, casa com empate anula nessa partida. Rapaziada, se você deseja receber as nossas dicas totalmente grátis de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta e também peço carinhosamente que você nos acompanhe. Entre no nosso canal do Telegram, estarei disponibilizando o link do nosso Telegram e do nosso Insta na descrição do vídeo. Então vocês precisam estar nos seguindo lá no nosso Insta e também tá nos acompanhando no nosso canal do Telegram para que possa receber as nossas dicas totalmente grátis. Maravilha? De 2 a 3 dias na semana, início de abril, 3 dicas exclusivas, 100% de aproveitamento. Então, meu parceiro, dicas grátis, não perde essa oportunidade, link na descrição. E também, se você quer ainda mais uma análise mais profunda, uma análise mais completa, super indico o nosso projeto Premium, primeiro link na descrição. Só clicar que estará sabendo como funciona. Maravilha? Em questão de dupla ou tripla de ataque, vamos estar deixando Rosenborg com empate da Noruega, Girona para vencer e Atlético Nacional com empate com a nossa tripla do canal Bruno Palpite de Futebol. Em questão de opções de mínimo possível zebra, podemos estar deixando para vocês Ligby com empate em cima do Midtjylland. Então é isso, fica agora com nossos green. Valeu!